A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você mais um sábado para juntos nós lermos a palavra do nosso Deus e entender que esta palavra, ela é muito mais poderosa do que nós, do que o mundo, do que o inimigo das nossas almas. Esta palavra não muda. Esta palavra é um pêndulo, esta palavra é uma rocha, esta palavra é um espelho, esta palavra é uma bússola, esta palavra é tudo que nós precisamos em nossa jornada, em nossa caminhada aqui na Terra. Portanto, meus queridos e amados irmãos, hoje, sendo sábado, nós estaremos lendo o capítulo 7 do livro do profeta Isaías. E hoje nós vamos meditar nos primeiros 9 versículos deste capítulo e nós queremos entender nestes versículos que nós vamos ler, que na sua epígrafe diz profecias contra Israel e a Síria, e nós vamos ver como a vontade de Deus, ela prevalece. Esta é um conforto para as nossas vidas, como crentes, como igreja, como família, como indivíduos. Saber que o nosso Deus tem todas as coisas debaixo do seu domínio e entender que nada neste mundo se move, nada neste mundo vai abalar, nada neste mundo vai frustrar os planos, os projetos e a vontade do nosso Deus. Porque a vontade de Deus, ela prevalece. Amém? Portanto, se você está preparado, vamos ler a palavra do nosso Deus, que diz assim: Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ou seja, com Israel. Então se moveu o seu coração, ou seja, o coração do rei Acás, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, ou seja, o filho do profeta Isaías, que se chamava Sear-Jazube, que quer dizer um remanescente voltará. Ele diz: tu e o teu filho Sear-Jazube sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco. Damasco é a capital da Síria. E a cabeça de Damasco, Rezim, ou seja, o rei da Síria. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Por que que Deus diz essa palavra? Porque Israel, ou Reino do Norte, o reino de Israel, haveria de ser levado ao cativeiro da Assíria. E isto aconteceu no ano 722
antes de Cristo. Portanto, esta palavra que Deus dá, esta data e dentro de 65 anos, Israel já não mais existirá. Ou seja, isto se encontrava no tempo de 787 a.C. E o versículo 9 diz: entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver muitos nomes, nós vamos ver muitos lugares nestes 9 versículos que nós vamos ler, e nós vamos lembrar que Acais, aquele que era filho de Jotão, ou neto do rei Uzias, este rei, ele começou a reinar com 20 anos de idade, e ele reinou durante 16 anos. Entretanto, este rei Acais foi um rei muito mau, foi um rei ímpio, foi um rei que não foi reto diante da presença de Deus. Portanto, nós vamos ver também que Rezim era o rei da Síria, ou da capital chamada Damasco, e nós vamos ver que neste mesmo tempo estava reinando um homem chamado Peca, que era filho de Remalias, do reinado do norte, ou do reino de Israel. Portanto, Samaria era a capital do Império do Norte, enquanto Jerusalém era a capital do Império do Sul. Então, nós vamos ver que, durante este tempo em que Acais ele reinou, houveram este conjunto de nações, ou estes 2 reis que se juntaram. Vamos lembrar que a Síria era um grande império, e este império estava dominando e estava tomando nações diferentes, pequenos reinos, pequenos reis. Então, nós vamos ver que tanto Israel, como Judá, como Edom, como Moabe, como a própria Síria, eles eram reinos pequenos em comparação àquilo que era a Síria. A Síria era muito mais forte. E nós vamos ver que neste tempo, então, tanto o rei de Israel, Peca, juntamente com Rezim, eles entram num acordo para poder provocarem a Acais, que era rei de Judá, para ver se ele juntava força juntamente com eles para ir contra a Síria, que era um exército, que era um reinado ainda muito maior do que eles. E é claro que pequenas nações como essas era quase impossível vencer a grandes impérios como estes. Nós vamos ver que Nabucodonosor, por exemplo, quando veio, ele começou a engolir estes outros demais pequenos reinos e terminando com Judá. Da mesma maneira, nestes anos, entre 787 e 722, aconteceu a mesma coisa com a Síria. Entretanto, nós vamos ver que Acais, ao invés de juntar forças com Peca e com Rezim, ele preferiu ir buscar ajuda no rei Tiglat-Pileser, que era o atual rei da Síria naquele momento, o qual ele deu ouvidos e foi lá, entrou na Síria, destruiu, matou a Rezim e fez aquilo em favor. Não foi nenhum favor. Mas Acais, ele deu muito ouro, muita prata, para que o rei, né, da Síria, como também Israel, pudesse sair de cima deles, eles pudessem viver e continuar no seu reinado. Então, nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, que quando esta palavra, quando esta voz, quando chega a notícia que Rezim e Peca estão contra Israel, contra Judá, então nós vamos ver que o rei Acais, apesar de ser um mau rei, apesar de não buscar a Deus, mas ele se atemorizou. E Deus usou o profeta Isaías, ainda assim, para falar a ele, para falar ao povo, dizendo que aquilo tudo que aqueles 2 homens, aqueles 2 reis estavam tramando contra Judá, não haveria de suceder, não haveria de acontecer. E nós vamos ver que Deus fala muito claro para ele, dizendo: olha, vocês acautela-te, aquieta-te, porque não temas. Não desanimem por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. E ele diz, eles não vão entrar.
isto não subsistirá. Esta ideia deles não vai subsistir. Nem tampouco acontecerá o que eles estão dizendo contra ti. Meus queridos, quando nós pensamos nisso tudo, e nós vamos ver que apesar de Acás ter sido um rei péssimo, um rei que a história nos conta que ele fechou as portas da casa do Senhor, ele tirou, não é, os utensílios da casa de Deus, ele que como fechou a casa de Deus para que as pessoas não pudessem ir adorar a Deus. Entretanto, mesmo assim, Deus está zelando pelo seu povo. E por causa disso, Deus ele fala, isto não vai acontecer. E por quê? Nós entendemos que a vontade de Deus, ela prevalece. Aleluia. A Bíblia nos fala no Salmo 46, versículo 10, dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Oh, irmãos, esta palavra traz uma grande alegria, conforto, uma certeza e uma esperança no nosso coração de que nada foge do controle do nosso Deus. Aleluia. Você pode até recear, você pode até ter medo, você pode até se acovardar, você pode até duvidar, você pode até deixar de crer. Entretanto, a vontade de Deus, ela prevalece. Nós podemos, aleluia, ficar apavorados. Meu Deus, olha toda essa circunstância, todo este inimigo, tudo isso está me cercando, mas lembre-se, meu querido e amado irmão, lembre-se, igreja de Jesus, a vontade de Deus, ela sempre prevalecerá nas nossas vidas, na vida da igreja, no mundo, aonde quer que seja, a vontade de Deus, ela prevalece. O homem pode se levantar, os reis podem, vir e atemorizar as pessoas, como os fizeram muitas vezes com o povo de Israel. Você vai lembrar, não é, que o rei Ezequias, foi isso que eles fizeram. Senaqueribe, quando chegou lá e trouxe cartas e disse, olha, quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de vocês que vai poder vos livrar da minha mão? Oh, meus queridos, o povo estava tremendo, o povo estava atemorizado. A Bíblia fala que Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, entraram diante do templo do Senhor, tomaram aquelas cartas, apresentaram diante de Deus, Senhor, olha o que ele está dizendo. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o rei de Israel, conosco está o Deus dos exércitos. Aleluia! E a mesma coisa eu quero lembrar para você e para mim hoje, conosco está o braço forte do nosso Deus, e tudo que Deus, tudo que lhe apraz será cumprido, a vontade dele prevalecerá em nossas vidas. Os reis podem atemorizar, o inimigo pode perseguir, pode afrontar, aleluia, o diabo pode cercar, aleluia, mas nós entendemos, nós sabemos pela palavra de Deus que a vontade dele prevalece em todas as coisas. Aleluia. Pode parecer que tudo está acabado, pode parecer que tudo terminou, pode parecer que está tudo perdido, pode parecer que está tudo destruído, pode parecer que não tem mais nenhum pingo de esperança, pode parecer que todas as portas estão fechadas, pode parecer que você não tem mais luz no final do túnel, mas eu quero lembrar a você e a mim, nesta manhã de sábado, que a vontade de Deus, ela sempre prevalecerá. Aleluia! Aconteceu isso no Éden, a vontade de Deus prevaleceu. Quando o diabo tentou fazer todas as coisas e fazer Adão e Eva pecarem, entretanto, a vontade de Deus prevaleceu. Nós vamos ver que no dilúvio, todo mundo pecando, havia um homem que creu em Deus, que fez e construiu a arca, pregou, foi o apregoeiro da justiça. E mesmo assim, com todo aquele dilúvio, a vontade de Deus
prevaleceu. No Egito, Faraó se levantou. Quem é o Deus de Israel? Aleluia! Mas a vontade de Deus prevaleceu sobre o Egito, sobre Faraó. No Mar Vermelho, durante o deserto, a vontade de Deus prevaleceu. Ou quando Nabucodonosor entrou, aleluia, em Jerusalém, que tomou e levou o povo cativo, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus prevaleceu e depois de 70 anos o povo regressa de volta para Israel. Portanto, meus queridos e amados irmãos, se a vontade de Deus prevaleceu no meio do seu povo, a vontade de Deus ela prevalece no meio da igreja, a vontade de Deus prevalece na minha vida, na tua vida, a vontade de Deus ela prevalece neste mundo, nesta humanidade, nos reinos, na política, em tudo que acontece. Nada pode abalar a pessoa, nem o trono, nem a vontade do nosso Deus, porque a sua vontade prevalece. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente neste fim de semana, juntamente com a sua família, e até segunda, quando nós estaremos aqui com a nossa irmã Manuela, para juntos lermos a palavra de Deus no Evangelho de São João e no livro de Salmos. Que Deus te abençoe.